sou a Rafaela. E eu sou a Vitória. E a gente vai falar sobre Raquel de Queiroz e o livro O 15. Eu vou falar um pouco sobre a biografia dela. Ela nasceu no dia 17 de novembro de 1910 e é filha de Daniel de Queiroz e Clotilde de Queiroz. Em 1917, eles mudaram de Fortaleza para o Rio de Janeiro por conta da seca que atingiu a região desde 1915. E em 1919, eles já voltaram do Rio de Janeiro para Fortaleza. E em 1921, ela se matriculou no Colégio Imaculada Conceição, onde em 1925 ela se diplomou como professora com apenas 15 anos. A Raquel de Queiroz ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e a primeira mulher a receber o Prêmio de Camões. O Prêmio de Camões ele é concedido àqueles autores que trazem enriquecimento para a literatura e a cultura da língua portuguesa. A Raquel de Queiroz publicou o seu livro O 15, que é o que a gente vai falar, em 1930, com apenas 19 anos. E ela, desde muito nova, sempre foi interessada pela literatura, por conta dos seus pais, que sempre incentivaram isso. E ela começou a publicar muito cedo. Com 12 anos, ela já escrevia pequenos trabalhos de ficção e publicava em mídias daquela época, como o Jornal do Ceará e a revista Jandaia, que é chamada A Jandaia. E com a publicação do livro 15, ela despertou a atenção de muitos autores daquela época, como, por exemplo, Mário de Andrade, e entre outros. A segunda geração modernista representou o segundo momento modernista no Brasil, que estendeu de 1930 a 1945, conhecido como geração de 30. Essa geração foi marcada pela consolidação de ideias modernistas apresentadas na semana de 1922. Raquel de Queiroz pertenceu ao movimento modernista de 1930. Esse grupo ficou conhecido como regionalista e suas obras focaram na questão da seca do Nordeste, a miséria e a opressão dos mais ricos diante do sofrimento dos mais pobres. O romance O 15 é um dos principais exemplares desse tipo de literatura. Oi, meu nome é Lorena. E o meu é Hugo. E a gente vai dar continuidade sobre a história do livro 15. Bom, o 15 ele vai se passar num contexto histórico, que é a segunda grande seca que o Nordeste vai enfrentar. A primeira foi lá em 1877, e aí agora, em 1915, que é quando eu passei a história do livro, vai ocorrer também uma seca muito grande lá. E essa seca, ela vai ocorrer principalmente na região do Nordeste, mas especificamente no estado do Ceará, que é o estado que mais vai sofrer com isso. A população mais afetada vai ser a do campo, porque a agricultura e a agropecuária vai ser muito prejudicada. Essa população do campo migra para a Amazônia, porque nesse período se passava o ciclo da borracha. E o povo ia para lá, né, na ilusão de enriquecer por causa desse ciclo. Outra parte da população vai para os centros urbanos, mais especificamente para Fortaleza, que é a capital do Ceará. E lá o governo cria campos de concentração, né, já esperando a migração desse povo, devido à seca que ocorreu em 1877. E eles usam de propaganda que era para abrigar esse povo, falando que a cidade não comportava, né, mas na verdade era um meio de segregar para evitar roubos ou furtos e meio que deixar separado mesmo a população. A história no livro, ela vai começar mostrando a Dona Inácia, que é uma senhora que morava lá na fazenda do Quixadá, e ela vai estar rezando para que viesse a chuva. E lá no quarto vai estar a Conceição, que é uma neta dela, que mora na capital, e ela era muito interessada por livros sobre comunismo e feminismo, o que causa uma certa estranheza na avó dela, né? Porque uma mulher com 22 anos, ela não tinha nenhuma pretensão de se casar, ainda nem no livro feminista, é uma coisa que causava muita estranheza na avó dela. E elas não viviam isoladamente nessa fazenda, elas mantinham muito contato com alguns parentes que
que elas tinham na fazenda de Logradouro. E um desses familiares era o Vicente, né? Ele era primo da Conceição e ele era vaqueiro. Certa vez ele precisou ir buscar veneno, né, lá na casa da Conceição, porque o gado estava morrendo devido aos carrapatos. Ele foi pedir para elas, perguntar se ela tinha. E nesse primeiro contato eles se sentiram atraídos uns pelos outros, superficialmente. É aí que vai entrar o primeiro cenário da história, que é a relação que o Vicente vai ter com a Conceição. A Conceição, ela vai representar o progresso, aquela mulher que é culta, que é independente e que não pensa em casar, não cogita essa possibilidade. E o Vicente, ele é aquele cara do campo, humilde, do coração bom, trabalhador, que apesar dele veio de família rica, ele sempre sonhou em ser vaqueiro, então ele ama o gado e ele vai se dedicar muito a essa parte. Mas o Vicente, ele vai ter um pouco de preconceito assim com o povo da cidade, porque ele tem um irmão que foi pra cidade, se formou lá, estudou, e quando ele voltou uma pessoa muito arrogante, por se achar superior, porque ele tinha uma cultura a mais, porque ele era mais inteligente. Então, tipo assim, a Conceição, em momentos da história, ela vai se achar um pouco superior a ele, sabe? Às vezes ela vai menosprezar, porque ela vai achar que ela é superior, porque ela tem mais cultura. Isso vai afetar um pouco a relação dos dois, porque em algum momento a Conceição é um pouco fria com o Vicente. O segundo plano dessa história se passa em torno do Chico Bento, né? Ele era funcionário do seu Vicente na fazenda, e quando a seca chegou, o gado morreu, o seu Vicente demitiu o Chico Bento. E ele ficou sem rumo, né? Sem o que fazer, porque ele é muito pobre e estava sem emprego. Aí ele decidiu comprar uma mula e partir para a cidade com sua esposa, Cordulina, e seus 5 filhos. Durante o percurso, né, para a capital, eles já famintos encontram uma cabra e resolvem matar a cabra para comer, né? Até que aparece o dono da cabra, furioso, porque até então o Chico Bento não sabia que a cabra tinha dono. E o dono da cabra não perdoa, né? Mesmo o Chico Bento contando sua história triste de fome, e deixa somente as vísceras para sua família. Outro problema que o Chico Bento vai enfrentar antes de chegar à Fortaleza é que ele vai perder 2 filhos seus. O primeiro, que é o mais novo, chamado Josias, ele vai morrer envenenado depois que ele come uma raiz de mandioca crua. E depois, o seu filho mais velho, que é o Pedro, que vai se perder da família e depois vai se perder da família num grupo de retirantes, e depois a família não vai ter mais contato com ele. Quando finalmente o Chico Bento consegue chegar até Fortaleza, depois de muita dificuldade que ele enfrentou, ele vai encontrar a Conceição no campo de concentração, que era o lugar para onde os retirantes iam. Conceição, ela convenceu a avó dela, a dona Inácia, a ir para Fortaleza, e caso a seca melhorasse, ela voltasse para Quixadá. Então, quando Chico Bento chega a Fortaleza, ele vê a Conceição trabalhando lá, e a Conceição fica muito triste pela situação que o Chico Bento se encontrava. Então, quando o Chico Bento chega até o campo de concentração e vê a Conceição lá, eles ficam muito próximos, porque a Conceição ela fica com muita dor da situação que o Chico Bento está passando. Porque ele saiu de Quixadá para tentar uma vida melhor na capital, em Fortaleza, só que os campos de concentração, eles ofereciam uma condição muito subhumana para as pessoas que moravam lá. O campo de concentração que o Chico Bento ficou é um campo que até hoje existe, na verdade, que se chama Alagadiço. Esse campo, nas estimativas dizem que cerca de 8.000 pessoas moravam lá e 150 pessoas morriam por dia. Basicamente assim, o campo de concentração estava ali, tinham várias pessoas, não tinha condições sanitárias lá, e aí o exército ficava ao redor, tipo que protegendo para que essa população segregada não fosse para Fortaleza, porque eles tinham muito medo de que saqueasse, né? Então, era muito difícil de arrumar emprego por você ser uma pessoa. Então, era muito difícil você arrumar emprego lá, porque a cidade não tinha estrutura.
Então, quando a Conceição vê como que o Chico Bento tá, ela fica muito emotiva e ela decide ajudar o Chico Bento e a família dele. Então, como a família do Chico ficou bem próximo da Conceição, ela acabou virando madrinha, né, do Manuel, que é apelidado de Duquinha. E as coisas começaram a ficar difíceis, né? A situação começou a ficar difícil para a família do Bento. Aí a Conceição ofereceu passagem para eles mudarem para São Paulo, né? E pediu para que o Manuel ficasse com ela, já que ele era afilhado dela. De início o Chico ficou meio receoso, não queria deixar não, mas acabou que deixou o filho dele ficar Com a Conceição, porque ele achou que se o Duquinha ficasse em Fortaleza com Conceição, ele teria mais chance de sobreviver, porque ela era melhor de vida do que o Chico Bento e a mulher dele. Com a chegada da chuva, o povo nordestino, eles começou a ter mais esperança. Isso fez com que a Dona Inácia saísse de Fortaleza e fosse de volta para Logratura. A Conceição, ela resolveu não ir com a sua avó, ela decidiu permanecer em Fortaleza, porque ela descobriu que o Vicente, ele estava com outra mulher, que era a Marinha Garcia, e ela ficou muito furiosa com ele, ficou muito triste. E a sua avó aconselhou ela, dizendo: minha filha, aqui o mundo é mundo, eu até acho os homens de hoje melhores. Então, a Conceição, ela vai ficar sem Vicente, mas ela vai se sentir muito realizada por ela estar criando o afilhado dela, que é o Manuel, que é uma coisa que ela sempre quis.